next thing I knew, she was all up on me screaming. Yeah, 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 yeah. Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, 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 booty go. Let's go. Let's go. Amigos do programa Aplauso, estamos chegando para mais uma edição. É a de número 1153. E vamos começar com a frase da semana. Quando todas as armas forem de propriedade do governo, este decidirá de quem são as outras propriedades. De Benjamin Franklin. Sensacional. Começando o Coluna Social com duas moças muito bonitas. Isabela Godoy Rincon, arquiteta em São Paulo. Ela fez aniversário dia 9/11. E agora sua irmã, também muito linda, Natália Godoy Rincon, advogada nova-iorquina, mora em Nova York e trabalha num dos maiores escritórios de lá, dia 10/11. Elas são filhas do casal Jaime Eduardo Rincon Elô, um casal também muito bonito, parabéns. Do lançamento do livro de micropoemas do jornalista Marcelo Heleno, no Sesc do centro da cidade, nós nos encontramos, fomos prestigiá-lo e nos encontramos lá com Elverton Baiano e também Ivan Mendonça, que também foram lá apoiá-lo. Foi um bom encontro. O professor Nilson Jaime, da AGI e do ICEB, recebeu dia 9 passado na Casa Museu Bernardo Ellis, sede do ICEB, a visita dos professores Carlos Martins, SEDUC Goiás, e João Will Costa Faria, da UEG Inhumas. Serão recebidos como sócios do ICEB no próximo dia 20, segunda-feira, às 9 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. O encontro dessas duas personalidades foi na Feira de Antiguidades, todos os segundos domingos na Praça Tamandaré. Jornalista Walterli Guedes, presidente da AGI, com o professor Emiliano Godoy. Os 60 anos do FUED Júnior, o FUEDinho, com o almoço de muita alegria no sábado, dia 11. Agora, ele com familiares, Dona Luísa sentada, e uma simpatia, aliás, todos da família. Outra foto, FUED e os 3 filhos, engenheiro civil Pedro Henrique, Ana Luísa, analista do Tribunal de Justiça, e Ana Gabriela, administradora de empresas. Outra foto, agora com Paulo de Tarso, ele, o FUED Júnior, e sua namorada Isabela Castro, que organizou a festa, que durou muito tempo assim ao ar livre. A servidora pública Sheila Inácio Gerais e o empresário Fábio Caiado Leão casaram no cartório Silva e logo após tiveram almoço em família. Estão muito felizes. A professora Ângela Maria Cardim Rocha, ladeada pelos filhos, engenheiro Cláudio e arquiteta Daniela, somou mais um ano de vida no dia 14 de novembro que passou. Muito cumprimentada, recebeu afagos e mimos pela data. Merecidamente. Parabéns, Ângela. Quem fez aniversário no dia 13 de novembro foi o administrador Marcos Merola. Festejou a data com a sua mulher, arquiteta Natália, e familiares. Parabéns, Marcos. Adão Roriz, o Adãozinho dos bons tempos daquelas épocas, fez aniversário dia 29 de outubro. Comemorou do jeito que gosta, com amigos e familiares. Valeu, Adãozinho. Um grande abraço, querido. O Biratã Estivalete Teixeira
nosso grande amigo Bira, neto do construtor de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, administrador, aniversariante do dia 18 que passou. Nesta outra foto, com a sua esposa, Maria Dulce Loyola. E agora, os dois com o ex-governador Mauro Borges Teixeira, seu pai. Parabéns, Bira! O aniversariante agora é Ricardo Mariano, empresário, o Ricardinho. Ele fez aniversário dia 14 de novembro. Parabéns, Ricardinho! Agora a nossa homenagem à professora Leleza Lobo, uma das pioneiras de Goiânia, professora do professor Pedro Gomes, o nosso querido Pedrão de Campinas. Ela acaba de completar 96 anos. Foi no dia 13 de novembro. Parabéns, professora Leleza. Grande abraço, grande beijo. Vanderlan Cardoso, senador da República, aniversariante do dia 15 deste novembro. Na foto com o governador Ronaldo Caiado. Parabéns, Vanderlan. Doutora Elisa Franco, ela é médica geriatra, aniversariante do dia 16 de novembro. Parabéns, doutora Elisa. Elos de Oliveira Bastos, do Liceu de Goiânia, médico urologista, aniversariante do dia 17 de novembro. Agatha Noleto e Matheus Vilela, médicos, pais de Marina, bisneta de Laurice Noleto, nossa artista plástica, e de Pedro Evilásio de Souza. Família bonita, eles moram em Brasília. E a Laurice, a nossa artista plástica, está babando de felicidade. Bisnetinha querida Marina. A conquista do Fluminense, o Flu, na Libertadores da América, foi o destaque dos amigos Wellington Pezão, Marcos Figueiredo e Geraldinho Pires na festiva do Sambola. Foi um festão. Agora os campeões com Márcio Luz, o Marcinho, e à direita o médico Dr. Ramiro Cavalcante. A festa continua. O grupo do Sambola em noite de confraternização de bons amigos. Uma turma alegre, descontraída, que se reúne toda terça-feira à noite no Clube Oasis. E a turma do Sereno, com música, sempre fecha com música, se estende até tarde da noite nessa reunião festiva lá do Clube Oasis com o Sambola. Eita turma! E por falar em Sambola, vamos fechar esse momento com o Dr. Alexandre Caiado, o craque Xandão. Aniversário dele foi dia 13 que passou. Parabéns, Xandão! Do grupo Somos Pedro Gomes, o aniversariante foi o Dr. Ademiro Duarte. Parabéns, doutor Ademir! Felicidades, grande aniversariante! Da dupla Bruno e Marrone. Marrone, a segunda, o que segura, ele fez aniversário. Foi um bom momento. E lá estava a minha filha Fabiana, a Bia, que gravou com ele uma pequena mensagem. Parabéns, Marrone! O programa Aplauso te parabeniza. Meu amigo Arthur Rezende, cadê você? Você deveria estar aqui. Você é uma lenda da nossa. Você fez uma história bacana aqui em Goiás. É o maior colunista do Brasil, do Centro-Oeste de Goiás. Te admiro, sou seu fã. Eu gostaria que você estivesse aqui, mas sua filha está aqui te representando. Quero te ver qualquer dia, tá? Beijo pra você, que Deus te abençoe. Tamo junto. Agora, uma happy hour arquitetada pela editora da revista New Style, a colunista Ana Luísa Pinheiro, com o auxílio luxuoso da professora de etiqueta e promoter Adelita Costa, reunindo numa loja de Goiânia mulheres elegantes. Vamos ver quais são elas. São várias e sempre todas muito chiques. Por exemplo, Vanira Godoy, Mariana Ava
e Ângela Ramalho. Na outra foto, Sulamita de Brito e Igor Bezerra. Na outra, Ione Mendonça, Célia Fonseca e Gracinha Reis. E ainda, por último, Thelma Jaime. Parabéns, minha querida Ana Luísa Pinheiro, por este momento. O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. As máquinas são lindas. É muito bom. Eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso! Agora vocês querem ver o resultado de tudo isso? Sim! Venham comigo! Nós acreditamos na magia da transformação. Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Amigos do programa Aplauso, estamos chegando para mais uma entrevista. E esta eu tenho certeza que ficará na história do nosso programa. O programa Aplauso recebe com muito prazer a presença do ex-governador Irapuã Costa Júnior. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu costumo dizer que para 86 anos eu não posso me queixar. Tem medo de alguma coisa? Nessa idade, os medos já vão sendo afastados, né? Tá certo. Não há motivo para temer muita coisa, nem mesmo a morte, que está muito próxima, né? Aqui no Brasil, viver além dos 90 anos, que no meu caso, daqui 4 anos, é coisa muito rara. Então, temos que aproveitar o dia de hoje, que é uma dádiva enorme da natureza, e seguir em frente. E que a nossa longevidade seja bem recebida, profícua e ainda dando frutos. Justamente. Tá bom. Eu falei dando frutos porque o senhor também, além de político, se revelou um articulista e um escritor de mão cheia. Qual que o senhor prefere? Fazer artigos ou escrever livros? Olha, eu gosto muito da atividade literária. Sim. Eu diria que eu prefiro ler. Sim. Até porque eu posso ler com algo com muita qualidade. Sim, escolher. Diferente do que eu escrevo, né? Mas eu gosto mais de ler, mas gosto de escrever também. Isso mantém a mente ativa, isso é muito importante para todos nós. Mas gosto de ler e gosto de traduzir também. Eu já traduzi algumas obras, principalmente do filósofo Herbert Spencer, que são interessantíssimas. São livros que são verdadeiras lições de vida. O senhor domina perfeitamente o francês? Regularmente, eu diria. Eu consigo ler. Sim. Leio fluentemente em francês. Já falar é diferente, porque o falar exige 2 coisas. Primeiro, que você entenda o interlocutor. E segundo, que você exercite a sua fala
o que para nós é muito difícil, porque a gente está sempre por aqui, não tem um interlocutor que fale sempre francês com quem a gente possa praticar. Mas, em viagem nos países de língua francesa, dá para se expressar regularmente num restaurante, pedir um prato e não vir outro e assim por diante. Merci. Bom, governador, a gente não combinou nada para esta entrevista, seria um bate-papo, uma conversa amigável e, por isso, eu queria até começar lá do princípio e a gente enveredou por outro caminho. O senhor é anapolino? Não, eu nasci em Goiânia. Em Goiânia. Goiânia, que era uma cidade nascente também. Meu pai veio com Pedro Ludovico, casou-se e mudou no mesmo dia para Goiânia, e eu nasci aqui em 1937. Goiânia estava começando. Goiânia estava começando. Goiânia era eu diria, um aglomerado, umas 2 dezenas de casas por aí. E a minha infância foi numa Goiânia completamente diferente dessa metrópole que nós vemos aqui hoje. Me conta das Juritis, da caça às Juritis. Goiânia era uma cidade, eu diria, quando eu comecei a caçar, e hoje até me arrependo dessa atividade, eu tinha, vamos dizer, meus 13 anos, nós caçávamos aqui, onde é hoje o Castros Park Hotel, praticamente na Praça Tamandaré. Meu Deus. E caçávamos também lá onde é o Vaca Brava hoje, o Goiânia Shopping, mas aí era bem mais longe. Goiânia era um centrozinho limitado pelas avenidas Tocantins, Araguaia e Paranaíba. Nada mais do que isso, não tinha um palmo de asfalto e aí pouquíssimas casas. Sim, sim. Essa confusão que fazem do seu nascimento, porque eu já vi várias pessoas dizerem que o senhor teria nascido em Anápolis, mas lá o senhor foi prefeito. Eu fui prefeito em Anápolis em 1973. Mas pela proximidade? Talvez por isso não, foi um caso fortuito. Sim. Eu era presidente da CELG no governo Leonino Caiado e um belo dia ele me telefona. Eu, como engenheiro, me sentia perfeitamente à vontade, porque estavam construindo a maior obra do estado de Goiás, que era a Cachoeira Dourada. Sim. Então eu exercia aquilo com gosto enorme, extraordinário. E recebo um telefonema do governador, que era o Leonino Caiado, me pedindo no fim da tarde passasse pelo palácio, que ele precisava conversar comigo. Como tinha acontecido outras vezes, eu ia lá dizer a ele a marcha das obras de Cachoeira Dourada, como é que estava a eletrificação rural, tudo isso. E ele me recebe e me diz o seguinte: olha, amanhã, às 9 horas da manhã, você vai assumir a prefeitura de Anápolis. Eu me assustei com aquilo. Como assumir a prefeitura de Anápolis? Eu não fui eleito. Convite não. irrecusável. Acontece, eu estou chegando de Brasília. Anápolis vai ser transformada em área de segurança nacional, uma vez que tem lá a base aérea. O prefeito, João Batista, vai ser cassado e você vai assumir. Eu falei, Leonino, eu agradeço muito essa deferência, mas eu dispenso, eu prefiro continuar na presidência da CELG, eu sou engenheiro, não sou político, do que participar, do que ser prefeito de Anápolis. Eu nunca pensei em ser político, eu sou técnico. Ele falou, só tem o seguinte, são 6 e pouco, daqui um pouco tem a Voz, tem o programa A Voz do Brasil. Você está nomeado, eu estou vindo do gabinete do presidente Médici, o seu decreto de nomeação já está assinado, vai ser anunciado agora, não tem alternativa. Meu Deus! E eu me vi na contingência, até a contragosto, de assumir no outro dia a prefeitura de Anápolis. Mas devo dizer que foi uma experiência enorme, enriquecedora. Não me arrependo de ter cedido a essa imposição, não foi nem um apelo, foi uma imposição. Não me arrependo. E hoje está lá. Nós tivemos um entrosamento muito grande com a sociedade anapolina. Está lá o Distrito Agroindustrial de Anápolis para mostrar que essa integração deu frutos. O senhor levou paz à cidade.
Foi. Que progresso. Eu fui mal recebido de início, que é totalmente explicável, porque o prefeito eleito pela comunidade foi cassado. Eu tive com ele a maior deferência possível, era uma pessoa boa, mas aquela antipatia inicial era natural. Mas felizmente nós pudemos superá-la. Perfeito. Bom, a gente acabou enveredando aí um pouco para a política também. Mas Irapuã Costa Júnior, como engenheiro civil, como foi a sua escolaridade? A formatura, etc. Eu fui para o Rio de Janeiro. Aqui em Goiás estava sendo implantada a escola de engenharia. E meu pai e minha mãe, que faziam uma questão enorme da educação, Sim. com muito sacrifício, resolveu me enviar para o Rio de Janeiro para fazer lá o vestibular de engenharia, que era algo disputadíssimo naquela época. E lá fui eu para o Rio de Janeiro. E eu agradeço a base que eu tive aqui no Liceu de Goiânia, que foi importantíssimo, que eu passasse imediatamente no vestibular e cursasse a engenharia civil lá na Escola Nacional de Engenharia. Nessa época hoje chama-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nessa época chamava-se Universidade do Brasil. E lá eu fiz meu curso, trabalhei, logo que eu entrei na faculdade, eu consegui um trabalho como estagiário, trabalhei, me formei, mas vim imediatamente para Goiânia. Tá bom. Tá aí a história, né, de estudo, de sua preferência, que foi a engenharia civil, e de lá para cá o senhor trabalhou logo em seguida da formatura, trabalhou como engenheiro. Como engenheiro, nossa, até um detalhe. Teve uma empresa, né? Detalhe interessante. Nós fundamos, eu trouxe comigo um colega de faculdade, que era do Espírito Santo, e fundamos aqui uma empresa. Sabe que empresa foi essa? Sim. Incol Engenharia. Pedro Paulo e eu, que éramos sócios, fundamos essa empresa, construímos, fizemos várias obras, mas quando eu comecei a me enveredar pela política, ele estava muito entusiasmado com a construção de Brasília, nós desfizemos a sociedade e ele ficou com a Incol, que depois se transformou praticamente na maior empresa de construção do Brasil. Do Brasil, né? E depois foi vitimada pelo Plano Real, né? Sim, certo. O Pedro Paulo, que aliás, ele sofreu essa debacle, né? Sofreu esse problema financeiro, mas respondeu a tudo, a todos, e hoje muita gente tem muita admiração por ele, pelo trabalho desenvolvido. Ele foi vitimado por um acontecimento como aconteceu com muitos empresários, né? Mas respondeu. Respondeu. Sim. É uma pessoa de uma correção enorme. Eu convivi com ele 5 anos na faculdade e alguns anos mais aqui em Goiás. Uma pessoa inteligente, trabalhadora, grande empresário e muito correto. Tá bom. Na sequência dessa dificuldade, todo mundo sabe que o doutor Irapuã Costa Júnior, que foi nosso governador, ele teve um banco, o BBC. Vamos falar também sobre isso, mas depois das mensagens dos nossos apoiadores. Até já. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher.
exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Antes da peça, vem o palco. Antes da música, vem os instrumentos. Antes da dança, vem os dançarinos. A valorização da cultura vem dos bastidores. E o SESC é palco dessa valorização. Confira nossas atrações do mês e divirta-se. Cultura no SESC. Espetacular em todos os momentos. O mundo tá cheio de chefe roda presa. Mas aqui não. E eu vou lá derrapar na hora de motivar minha equipe. Aproveitei o mês dos pais e fiz um plano empresarial Unimed. Esse aguenta o tranco. Roda liso. Né não, Josué? Chefe. Vou te falar. O nome é Borracharia do Tonhão. Mas bem que podia ser Borracharia do Paizão. Cuide da família que você chama de empresa. Nesse mês, faça um plano empresarial Unimed e leve de presente cobertura odontológica para toda a equipe. Unimed Goiânia. Voltando à entrevista com o ex-governador Irapuã Costa Júnior, o programa Aplausos agora tem, na sequência, a seguinte pergunta. Doutor Irapuã, o BBC, Banco Brasileiro Comercial. Brasileiro Comercial. Banco Bom Companheiro era o slogan que a gente usava. Exatamente. Tinha uma publicidade e todo mundo, né, era muito simpático, inclusive teve uma história em Goiás, mas também teve suas dificuldades. O senhor pode falar sobre isso? Posso. Vou fazer um relato aqui resumido do que se passou. Tá bom. Esse banco, logo que eu saí do governo, nós juntamos aqui alguns empresários sócios e compramos esse banco, que era um banco de Sergipe. Tinha 2 agências em Sergipe. Nós o expandimos para o Brasil inteiro. Quando ele foi liquidado, ele tinha 34 agências em todo o Brasil. O banco ia bem, nunca teve problema, nunca foi a um redesconto do Banco Central, nem nada. Mas, num determinado momento, eu senti que havia alguma coisa dirigida para a liquidação mesmo do banco. Sim. Eu procurei dialogar com o Banco Central e era uma coisa assim, mais ou menos impenetrável. Depois eu vi que aquilo era um movimento do governo federal para acabar com os bancos pequenos, acabar com os bancos estaduais. Não sei o que estava por trás disso, qual era o plano de governo para isso. Sim. Mas foi o que aconteceu. Governo de quem? Do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu tive algumas vezes no Banco Central e discuti com os diretores. Um diretor me disse o seguinte: não, seu banco tem 20 milhões de créditos podres. Isso aí é mais do que o capital do banco. O banco não vai acabar tendo que se intervir. Se você não fizer um aumento de capital nesse valor, nós vamos ter que intervir no banco. Eu falei para ele: olha, eu gostaria de saber que créditos podres são esses. Na semana que vem eu lhe dou uma relação e tal. Eu falei: eu vou fazer um aumento, que nós temos condições de fazer, o sócio tem condições de fazer, de 5 milhões. 20 milhões nós não temos. O senhor me mostra, porque eu vou lhe dizer que há um equívoco aí. De fato, ele me deu uma relação. 20 milhões de crédito.
E eu vi que aquilo era completamente fora da realidade. Eu disse a ele, olha, eu recebo esses 20 milhões aqui. Estou vendo aqui, Olacir de Moraes, que era o rei da soja. O Olacir não está bem de situação. Eu falei, mas o crédito dele está garantido pelo Estado de Goiás. Ele fez obras, tomou esse empréstimo e deu com o crédito dele lá. O crédito está lá à nossa disposição, à disposição do banco. Isso não vai acontecer. Eu falei, não, eu volto aqui na semana que vem. Levei uma carta do Maguito para ele, dizendo que garantia aquele crédito. E levei uma proposta, e levei a ele uma outra carta do sócio nosso, que era presidente do World Trade Center de São Paulo, dando debêntures em 15 milhões para garantir tudo aquilo. Uma garantia como essa? Tudo aquilo. Ele aceitou e uma semana depois liquidaram o banco. Meu Deus! Liquidaram o banco. O nomeado para ser liquidante no banco foi o mesmo liquidante da Cachego, que havia cometido lá os maiores desatinos. Sim. Então, o que é que eu fiz? Eu pedi aos credores, eu conhecia os maiores, e nessa altura havia uma associação dos credores com um advogado de São Paulo, que era grande credor do banco, tinha criado. Entrei em contato com ele e falei, precisamos conversar, vocês credores, eu não conhecia. E eu que sou controlador do banco. Ele falou, eu estou convocando uma reunião dos credores aqui em São Paulo. Eu falei, eu vou comparecer. Ele falou, o senhor acha? Eu falei, não acho, eu só acho como tenho certeza. Ele falou, o senhor pode ser alvo de alguma hostilidade. Eu falei, não tem a menor problema, vamos lá. Eu fui, Ana Carla, minha filha, fez questão de ir comigo, embora eu não quisesse que ela fosse. E fomos. Parênteses, Ana Carla Abrão é um dos nomes mais importantes da área econômica do país. Já foi, inclusive, secretário da Fazenda do Estado de Goiás. E lá nessa assembleia, eu pedi a palavra. E havia um ambiente de hostilidade. E dentro dos credores achavam que eu tinha roubado, que eu tinha dinheiro no exterior e tudo. Aí eu disse a eles, em resumo, o seguinte, falei, olha, eu perdi todo o meu patrimônio. Se vocês deixarem isso na mão do Banco Central, com os casos que nós estamos observando, e observamos na Cachego, vocês também vão perder tudo. Então vamos fazer aqui uma união. Sim. Vamos tentar tomar isso do Banco Central e vocês, credores, vão administrar a liquidação, porque senão vocês vão perder tudo. Inteligente. E eles aceitaram. Nós pressionamos o Banco Central, mostramos o que estava acontecendo aqui com o liquidantes. E o pessoal dele que estava aqui, um punhado de aposentados do Banco Central que ele trouxe. E o Banco Central acabou aceitando transformar a liquidação. Sim. Mas um dos integrantes que chamava na época máfia das liquidações, eu dei todos os meus bens para que eles entregassem a liquidação para os credores. Esse cidadão falou, eu não assino se o senhor não fizer a doação dos seus bens para a massa. Só com a garantia, eu vou receber esses 20 milhões, dou meus bens como garantia. Dá a doação. Eu vi que aquilo era um artifício para que o Banco Central não saísse da liquidação, a máfia continuasse mandando ali. Eu disse o seguinte, redige o termo de doação de todos os meus bens, como o senhor quiser, e me dá para eu assinar. E assinei. E doei os meus bens. Meu Deus. E a liquidação passou para os credores, não terminou até hoje, mas está recebendo dinheiro até hoje, distribui, recebe um pouquinho, distribui para os credores, recebe um pouquinho. Eles receberam já cerca de 60% dos seus créditos. Ainda tem pelo menos aí uns 20% para receber. E o que custou a liquidação nesses 25 anos, dava para pagar todo mundo e sobrar dinheiro. É verdade. E um detalhezinho, esse presidente da Associação dos Credores, que eu não conhecia, fui conhecer lá, e eu me emociono toda vez que eu falo nisso. 2 anos depois, nasceu um filho dele, ele pediu que eu batizasse. Olha, o grande
reconhecimento. Dr. Getúlio José de Araújo Silva, que é o liquidante hoje. Sim. Aí, mãos limpas, né? Graças a Deus. Parabéns, doutor Irapuã. Gestos assim engrandecem a sua carreira, engrandecem a sua vida e é um orgulho para nós goianos. Bom, É uma história que eu pensei em escrever em livro, sim. mas eu não resolvi não escrever. Você ia retirar muita coisa que já está morta, está adormecida, que é desagradável, eu resolvi não fazer. E eu diria mais o seguinte, para terminar, os 20 milhões que foram objeto, que eles usaram como artifício para liquidar o banco, foram todos recebidos. Depois que os credores assumiram a liquidação e eu continuei ajudando, estou ajudando até hoje, recebeu tudo aquilo. Certo. Bom, parabéns então por essa decisão que foi decisiva. Bom, doutor Irapuã, agora eu tenho uma pergunta aqui meio... Vamos lá atrás. Como que o senhor aprendeu o significado da borrasca? Eu tinha um professor, os professores que eu tive no liceu eram excelentes. O ensino daquela época é algo que hoje é invejável. O Liceu de Goiânia. Liceu de Goiânia. Eu diria mais o seguinte, um professor, aqueles professores que eu tive no liceu, eles ganhavam praticamente o que ganhava um juiz de direito. Eram os mais bem remunerados. Eram muito bem remunerados e eram de primeiríssima qualidade. E eu tinha em Campinas o professor Pedro Gomes. Pedro Gomes, que era... Estudei também. Nós tínhamos uma disputa, Exatamente. Liceu e Pedro Gomes. Era o Liceu de Goiânia e o Liceu de Campinas. Justamente. E o professor Carlos de Campos, né? Professor Carlos Campos, que era meu professor de português. Uma vez ele dando uma aula, ele pediu alguns exemplos, né? Alguns exemplos de alguns sinônimos de tempestade. Sim. E eu me lembrei, queria 3, eu lembrei de 2. Eu me lembrei de tormenta. Ele falou, mais 2. E eu tentava lembrar, ele se lembrou de procela e borrasca. Eu nunca mais esqueci. Se me perguntar os sinônimos de tempestade, eu vou dizer borrasca, procela e tormenta. E depois, futuramente, lá na frente, o senhor realmente passou por uma borrasca da política? Por várias, passei por várias. Quer citar alguma em particular ou não? Não, houve uma época que o presidente Geisel queria promover a abertura. Ele julgava, era um homem de um preparo extraordinário. Eu vejo os presidentes que nós temos hoje, ele tinha um preparo extraordinário e é um homem que nem a esquerda mais radical diz alguma coisa dele, até porque ele promoveu a abertura contra uma parcela das Forças Armadas que não queria promover essa abertura. Né? Sim. Principalmente quando ele teve que demitir o ministro do Exército, o general Silvio Frota. Né? Eu estava, nesse dia, com um amigo do general Silvio Frota, na minha frente, que era um amigo vivo até hoje, era o senador Fernando Freire, filho do Vitorino Freire, e um daqueles autores de música da Bossa Nova. Né? E ele estava na minha frente argumentando que o general Silvio Frota ia derrubar o Geisel. E eu falei com ele, não vai acontecer, o general Geisel tem muita autoridade. Nisso toca o telefone e eu atendo. Era o general Golbery comunicando que o Silvio Frota tinha sido derrubado, substituído pelo general Bethlen. E eu, ouvindo aquilo na frente do grande amigo e o interlocutor político do general Silvio Frota, aí eu desliguei o telefone e o Lula Freire, que era o apelido dele, chamado Luiz Fernando Freire, o nome artístico dele era Lula Freire. Sim.
autor, inclusive, daquela música feitinha para o poeta, que foi feita em homenagem ao Vinícius de Moraes. Sim. E ele assim, ainda, pô, você não pode estar dando esse apoio para o gás, o gás vai cair. Aí eu falei, onde é que você vai daqui? Não, o avião está me esperando, eu estou indo para Brasília para encontrar com o Silvio Frota. Eu falei, faz o seguinte, eu tenho alguns deputados para atender, você me espera um pouquinho que nós vamos almoçar. E depois você vai para Brasília. E eu atendi os deputados no almoço. Eu falei para ela, volta para o Rio, que é onde você mora, que o Silvio Frota acaba de cair. Sim. Ele, no princípio, não acreditou, mas depois fez lá seus telefonemas e viu que era verdade e voltou para o Rio. Voltou para o Rio. Porque senão podia ter sido preso em Brasília. Bem, o senhor citou Ernesto Geisel, então presidente do Brasil, né, na época da Revolução, da ditadura, mas o senhor tem um outro ex-presidente que o senhor tem grande admiração. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, Por quê? Sem dúvida. Juscelino Kubitschek foi um homem que entendeu o Brasil, coisa que aconteceu com pouquíssimos presidentes. Por que ele entendeu o Brasil? O Brasil era o litoral, quando ele foi eleito. Mas era um homem de Minas Gerais, não era um homem do litoral. Sim. E esse entendimento dele foi que trouxe Brasília aqui para o Planalto Central. Foi o que permitiu que a infraestrutura que só existia no litoral adentrasse o país, abrisse essa frente que hoje aqui é o agronegócio. Foi ele que permitiu a industrialização, que incentivou a industrialização. O ABC paulista é um fruto do governo do Juscelino. Então, eu diria mesmo que os dois grandes presidentes que eu conheci foram Juscelino e Geisel. Foram dois exemplos. E hoje, você mesmo falou aqui em ditadura, eu não considero que nós tenhamos tido ditadura no Brasil. Ditadura é o que tem em Cuba. Fuzila-se, não há eleições, ou quando há eleições, são eleições fabricadas, é o mesmo regime, é o mesmo grupo, é a mesma família que manda há 60 anos. Como acontece hoje na Venezuela. Venezuela, como acontece na Nicarágua. Eu também conheço a Nicarágua, estive lá várias vezes. O presidente da Nicarágua está na 5ª eleição. E nós tivemos, isso hoje é até esquecido, a grande imprensa não gosta do regime militar. A grande imprensa tem uma tendência muito grande para a esquerda, que eu respeito. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Não se fala hoje no que se chamou milagre brasileiro. De 1968 a 1973, a economia brasileira cresceu a mais de 11%. Em 1973, ela cresceu 14%. O PIB cresceu 14%. Sim. Nós vivíamos o pleno emprego, não havia desemprego, nem nada. Isso é um sucesso muito grande. O presidente Médici, depois do Juscelino, não foi o Geisel, mas o Médici, foi o presidente mais bem avaliado pela população do Brasil. Primeiro foi o Juscelino, o segundo foi o Médici. O Geisel enfrentou graves problemas, enfrentou os dois choques do petróleo, que tiveram um impacto na economia mundial e na economia brasileira muito grande. Teve que tomar medidas muito duras. Mas o grande responsável pela abertura política do Brasil. E uma das coisas que ele fez no campo econômico, o pró-álcool. Se não fosse o pró-álcool, nós teríamos tido um déficit na balança comercial enorme, porque nós importávamos metade do petróleo que nós consumíamos. Perfeitamente. Estou conversando aqui com o ex-governador Irapuã Costa Júnior, do programa Aplauso. No próximo bloco, governador, nós vamos falar sobre mais alguma coisa da política, mas também sobre os seus hobbies, seus gostos pessoais. O mundo tá cheio de chefe roda presa, mas aqui não. E eu vou lá derrapar na hora de motivar minha equipe. Aproveitei o mês dos pais e fiz um plano empresarial Unimed. Esse aguenta o tranco.
Roda liso. Né não, Josué? É, chefe. Ó, vou te falar. O nome é Borracharia do Tonhão. Mas bem que podia ser Borracharia do Paizão. Cuide da família que você chama de empresa. Nesse mês, faça um plano empresarial Unimed e leve de presente cobertura odontológica para toda a equipe. Unimed Goiânia. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. As máquinas são lindas. É muito bom. Eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Agora vocês querem ver o resultado de tudo isso? Sim! Venham comigo! Nós acreditamos na magia da transformação. Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que, quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Antes da peça, vem o palco. Antes da música, vem os instrumentos. Antes da dança, vem os dançarinos. A valorização da cultura vem dos bastidores. E o Sesc é palco dessa valorização. Confira nossas atrações do mês e divirta-se. Cultura no Sesc. Espetacular em todos os momentos. Amigos, o programa Aplausos está recebendo a visita do ex-governador, ex-político, ex-tanta coisa, administrador e grande amigo nosso, Dr. Irapuã Costa Júnior, para uma entrevista exclusiva. Estou tendo muito orgulho, doutor Irapuã, do senhor aqui com a gente. Prazer é meu. Então vamos lá. Então, além de governador, que foi no período de 1975 a 1979, o senhor também foi prefeito de Anápolis de 1973 a 1974 e eleito deputado federal de 1983 a 1987 e também eleito senador de 1987 a 1995. Correto? Correto. Fiz essas anotações aqui, claro. Qual dessas funções lhe deu assim, maior prazer? Olha, a função executiva sempre é mais prazerosa, porque você pode ver assim concretamente o que está sendo feito. Por exemplo, decidir. E decidir. Por exemplo, implantação que nós fizemos aqui do transporte de massa de Goiânia, que foi algo assim muito inovador na época, né? Sim. Jaime Lerner foi autor do projeto que não era conhecido ainda, a não ser como projetista, como urbanista, né? Foi algo muito importante. O Melchior Luiz Duarte foi quem implantou isso. O presidente Geisel veio aqui inaugurar e é algo que serve à população até hoje. E foi assim um lançamento inédito, né? Era o problema, nós fizemos uma enquete
assim que o governo se instalou, ou melhor, essa enquete foi feita antes ainda do governo instalar. Nós tínhamos um escritório de planejamento, já depois de ter sido eleito pela Assembleia, aquela coisa toda, e cuidando disso. O problema mais sério que Goiânia tinha era transporte de massa, não era segurança, não era educação, não era saúde. Sim. E nós resolvemos esse problema, está aí até hoje prestando serviço à população. Tive o apoio do presidente Gás, levei o projeto que o Jamil Lerner fez, sentei na frente dele, mostrei e falei para ele, o Estado tem condições de bancar 20% disso. Mas se o governo federal não der os outros 80%, nós não resolvemos esse grave problema. Ele ligou para o João Paulo Veloso, que era o ministro do Planejamento, pediu que me atendesse logo em seguida e que o governo tinha interesse, que era o problema mais sério de uma capital. E acabou que bancou 90% e o Estado bancou só 10% e nós implantamos em tempo recorde. Muito bom. Com o DAIA aconteceu algo muito semelhante. O DAIA, importantíssimo, né? Também inédito, né? E que hoje representa muito, né? É o principal distrito industrial de Goiás e um dos distritos tidos assim como mais bem planejado do Brasil inteiro. Em Anápolis. Em Anápolis. Distrito Agroindustrial de Anápolis. Muito bom. O senhor falou em segurança, me lembrou a sua preferência por armas. O senhor gosta de armas, é colecionador. Colecionador. Colecionador e atirador. E atirador. E atirador. E bom atirador. Eu disputo o campeonato nacional na minha categoria de veterano e agora eu fiquei entre 80 da categoria, minha categoria de veterano, no Brasil inteiro eu fiquei em segundo lugar. No campeonato 2023, na modalidade tira ao prato 50 pratos. Você atira 50 pratos. Consta que o senhor tem também um tanque de guerra. Não, eu já tive. Já teve? Já tive. Atividade de colecionador, primeiro eu diria porque eu sou filho de policial. Então eu sempre desde pequeno, eu convivo com a... Coronel Sardinha? Não, ele era polícia civil. Ele foi delegado, foi diretor da penitenciária, foi chefe da Guarda Civil. Nessa época tinha Guarda Civil aqui em Goiânia, que era uma guarda fardada, que cuidava de toda a capital. Foi delegado de polícia e tudo. Então eu convivi com arma há muito tempo. E a atividade de colecionador é uma atividade regulada pelo Exército, que hoje ela é muito perseguida pelo pessoal de esquerda. O pessoal de esquerda quer o controle social, as armas prejudicam o controle social, então é preciso combatê-las. Então o atirador hoje vive um inferno aqui no Brasil para poder exercer a sua atividade. Mesmo o atirador olímpico, que representa o Brasil lá fora. Mas essa atividade, ela teve uma época que ela foi muito até incentivada pelo Exército. O Exército vendia para os colecionadores o armamento que era considerado obsoleto. Quando se trocava o armamento do Exército, o armamento antigo ia para a mão dos colecionadores para ficar aí a memória nacional. Nessa época eu comprei, não foi um, mas foram 3 tanques de guerra. Comprei 3 tanques de guerra. O Exército vendia para os colecionadores os tanques que eram desmobilizados. Sim. E hoje estão na mão do colecionador paulista, eu vendi isso para eles. Sim. E essa atividade, graças a ela, existe hoje um acervo grande. Há um colecionador em Brasília que tem todo o armamento que o Exército Brasileiro usou durante toda a sua história. Certo. Muito bom. Da sua atividade política, o senhor exerceu tantos cargos na administração, inclusive de segurança pública, e os cargos também eleitos, né? O que, assim, alguma coisa marcante da sua vida, alguma mágoa, o senhor guarda alguma mágoa de alguma situação? Eu tenho essa filosofia. Eu afasto as mágoas e procuro valorizar os relacionamentos bons. Então, se você perguntar com a mágoa, eu não vou te dizer tive de grandes sabores, tive, mas eu não saberia lhe dizer, identificar assim, objetivo com a mágoa. Tá bom. E assim, a sua maior satisfação nesses cargos todos? Alguma coisa assim que o senhor fala, olha,
ter muito orgulho de ter feito isso. Eu citei aqui, transporte de massa de Goiânia Daia, e o Distrito Agroindustrial de Anápolis foram marcantes. coisas que deixaram. A usina de Cachoeira Dourada, que eu como presidente da CELG, eu tive a oportunidade de inaugurar, e o presidente Geisel esteve lá inaugurando a terceira etapa de Cachoeira Dourada, foi algo assim muito importante para o desenvolvimento do Estado. Então isso é muito gratificante. Eu digo sempre, ai do jovem que não tem esperança, ai do velho que não tem lembrança. Eu, felizmente, tenho muito boas lembranças. Muito bom. Irapuã Costa Júnior, o prazer demais tê-lo recebido no programa e aplauso para o senhor pela sua vida pregressa, pela sua vida atual, recolhido num condomínio, escrevendo, lendo e proporcionando bons encontros com amigos, entre os quais eu hoje me situo e me sinto muito gratificado, inclusive participando assim de alguns eventos com amigos comuns. Então, parabéns ao senhor pela sua vida, né? Pela sua trajetória, pela situação, pela retidão do seu caráter, enfim, por tudo. O programa Aplauso tira o chapéu e agradece. Obrigado. E você acabou de resumir o que, com 86 anos, a gente viveu tudo, a gente sabe o que é mais precioso. A amizade, a família, a liberdade. Essas são as únicas joias que a gente consegue verdadeiramente conquistar e manter ao longo da vida. Tá bom. Eu me despeço, mandando um beijo para a sua família, seus filhos e, sobretudo, para a Sueli, a sua companheira já de 15 anos. Grande amiga também. Obrigado, Antônio Irapuã. Viu, gente? Que tacada exclusiva no programa Aplauso. O programa Aplauso que é entretenimento com informação. Fechando. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. As máquinas são lindas. É muito bom. Eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Agora vocês querem ver o resultado de tudo isso? Sim! Venham comigo! Nós acreditamos na magia da transformação. Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Final de programa. E como sempre fazemos, no final de cada programa, o aplauso da semana vai para o ex-governador Irapuã Costa Júnior, entrevistado com exclusividade no programa. O programa Aplauso arrancou dele algumas coisas muito interessantes e nós cada vez mais somos seus admiradores. Parabéns, Irapuã. Obrigado, amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.